Acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Esta leitura do livro da Sabedoria divide-se em 3 partes, que são as 3 frases do texto. Uma primeira parte que fala da profecia da noite, a noite do Egito, a noite de Páscoa. Depois, uma segunda frase que diz em que consistiu essa noite, a vitória, a salvação dos justos e a perdição dos ímpios. Depois, a terceira parte diz qual é a consequência, qual é o resultado dessa noite. E é introduzida na terceira parte, essa terceira frase, pela palavra por isso, por essas duas palavras. Portanto, na primeira parte é dito que a noite de Páscoa tinha sido previamente anunciada, tinha sido já profetizada. E qual foi a intenção dessa profecia? Para que os filhos de Israel, sabendo com certeza a que juramento tinham dado crédito, quer dizer que a profecia se iria realizar, ficassem cheios de coragem. Portanto, a noite de Páscoa foi profetizada, quer dizer, profetizada por Moisés, que anunciou que essa noite iria acontecer, e essa profecia foi feita para que os filhos de Israel fossem cheios de coragem, se enchessem de coragem. Depois, em que é que consistiu essa noite? Portanto, nesta primeira frase, acentuar bem, para que a finalidade da profecia, do anúncio dessa noite, para que, sabendo com certeza a que juramento tinham dado crédito, ficassem cheios de coragem. Depois, em que é que consistiu essa noite? Consistiu na salvação dos justos e na perdição dos ímpios. Ela foi esperada pelo povo como salvação dos justos e perdição dos ímpios, pois, da mesma forma que castigaste os adversários, a perdição dos ímpios, nos cobristes de glória, chamando-nos para vós, a salvação dos justos. Portanto, a noite consistiu na salvação dos justos e na perdição dos ímpios. Cada uma dos elementos repetido 2 vezes. Salvação dos justos, perdição dos ímpios, castigaste os adversários, cobriste-nos de glória. Mas qual é o resultado dessa noite, a finalidade dessa noite? Por isso, os filhos dos justos, os vitoriosos dessa noite, ofereciam sacrifícios em segredo, exerciam esse ministério sacerdotal da oblação, do sacrifício oferecido a Deus. E estabeleceram esta lei divina. E a lei divina que constitui o povo é a solidariedade entre todos, quer no bem, quer no mal, no perigo. Portanto, é a fundação do povo que depois vai conquistar a terra prometida com Josué, e eles estão solidários no bem, na libertação, mas solidários também no perigo, que estava sempre presente na vida do povo. Por isso, começaram a cantar os hinos dos seus antepassados. Estamos aqui no processo fundacional do povo de Israel. Marcar bem estes elementos amarelo, o paralelismo entre a vitória, o castigo dos adversários e a glória dos justos, e as frases a vermelho também dar-lhes um ênfase especial.
Esta leitura é uma longa meditação sobre a fé. Portanto, é uma leitura longa. Se for feita na sua forma longa, que deve, ela já é tornada breve, porque, se nós repararmos na referência, estamos no capítulo 11 e, primeiramente, são lidos os versículos 1 e 2, estes dois versículos, e depois saltamos para os versículos 8, isto aqui é o 8 a 19. Portanto, os versículos 3 a 7 são cortados aqui. Estariam os versículos 3 a 7 que não aparecem na leitura. Portanto, a leitura ainda seria mais longa. E para ser bem compreendida, até não seria inútil ler a versão ainda mais longa, da forma longa que é proposta para a segunda leitura. Portanto, ler esta primeira parte como sendo a tese do texto, de uma forma muito destacada do resto. Tanto mais que, como nós sabemos, aqui faltam 4 versículos. Portanto, como uma sentença aqui, como uma afirmação, como uma tese, a fé é a garantia dos bens que se esperam e a certeza das realidades que não se vêem. Está cá uma definição daquilo que é a fé. Depois, a seguir, vemos uma ilustração da fé no resto do texto. E o personagem que é escolhido é Abraão, o nosso pai na fé, a figura da fé por excelência, a fé de Abraão. Porque nos 4 versículos anteriores são apresentados outros patriarcas, os patriarcas antes de Abraão, alguns antes de Abraão, é apresentado Abraão, é apresentado Enoque e ainda Noé, como exemplos de fé. Mas a Abraão é dado um destaque muito grande, até pela quantidade de texto que lhe é consagrado. Temos 11 versículos apenas para Abraão, 11 versículos, enquanto temos 4 para 3 patriarcas. E vemos aqui esta espécie de refrão: pela fé, pela fé, pela fé. E ainda aqui embaixo, pela fé. Temos entre o terceiro e o quarto, pela fé, temos aqui um grande elemento, que é uma espécie de excursos sobre o tema da pátria e o caráter estrangeiro do cristão, de Abraão, neste caso, e que passa naturalmente para o cristão em geral. Portanto, marcar em cada início, pela fé, Abraão obedeceu ao chamamento e partiu para uma terra que viria a receber como herança. Pela fé, estes elementos a cinzento realçam o valor da fé. Quer dizer, não é uma fé qualquer, é uma fé, uma grande fé, porque ele partiu sem saber para onde ia. E aqui é uma grande fé porque esperava a cidade de sólidos fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. E aqui, Sara, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe prometeu. Aqui, este pela fé, Abraão, indiretamente, porque aqui neste caso trata-se, a figura que é apresentada é a mulher de Abraão, Sara. E o último, pela fé também. Neste elemento, salientar este elemento que fala da existência cristã, tomando Abraão como modelo, que é alguém que vive como estrangeiro. Eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eram estrangeiros e peregrinos. Quer dizer que eles tinham um sentido, uma finalidade no seu caminhar. Não tinham pátria, morada permanente, mas tinham uma pátria. Eles procuravam uma pátria melhor, uma pátria celeste. Quer dizer, que eles caminhavam, mas não andavam de lado para lado sem sentido. Não, eles iam em direção a uma pátria.
A pátria não era a terra onde habitavam, nem a terra de onde saíram, senão poderiam ter voltado para lá, como diz o próprio texto, mas uma pátria celeste, melhor. E por isso Deus é o seu Deus. Portanto, Abraão, este peregrino do além, peregrino da pátria celeste. Mesmo que eles tenham morrido sem ver essa pátria celeste que se realizará mais tarde na figura de Jesus Cristo. Marcar bem esta frase, ele considerava que Deus pode ressuscitar os mortos numa espécie de prefiguração. Ele recuperou o seu filho. Essa espécie de prefiguração, de que prefiguração se trata? É da ressurreição de Jesus. A recuperação do filho por Abraão é uma espécie de prefiguração, a chamada tipologia, que indica uma realidade futura. É um sacramento de uma realidade futura, um sinal, de algo que está para vir. Portanto, esta leitura da Bíblia na procura de prefigurações daquilo que depois se realiza em Jesus, na Igreja, na vida da Igreja, etc., foi um trabalho de procura que os padres da Igreja, mais tarde, os teólogos, procuraram muito na Sagrada Escritura. Procurar nelas as prefigurações, a chamada leitura tipológica, que nós devemos recuperar, ler a Bíblia, procurando nela as prefigurações daquilo que se realiza em Jesus, nos tempos futuros, em Jesus, no fim dos tempos e na vida da Igreja.